Deixa eu só ter certeza se já está aparecendo lá. Sim, já está aparecendo. Pode começar, Camila. Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes hoje. É com grande satisfação que estamos iniciando hoje nosso projeto Zootecnia Online, com o primeiro curso, que é o nosso curso de bovinocultura de leite. Esse projeto é uma realização do GENFOR, que é o Grupo de Estudo em Porcicultura e Ruminantes da UFBA, com apoio, com realização também da PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, e da UFBA, que nos proporcionou estar aqui hoje. Não estaremos aqui também sem o apoio da CEPES, do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, do Instituto Federal Baiano, do CAIS, da COPECER e do MOC. Meu agradecimento a todos vocês que nos trouxeram aqui hoje com apoio e incentivo. Próximo slide, por favor. Nosso primeiro curso é o curso de bovinocultura leiteira. Nesse curso, nós vamos ter a presença do professor Mauro Pereira, professor José Esler, professor Gregório Miguel e professor Douglas Pina. É importante a gente lembrar que no nosso projeto os cursos são independentes, ou seja, vamos ter 3 cursos independentes, você pode participar de um ou dos 3 cursos, e recomendamos que vocês assistam todas as 4 palestras que serão disponíveis durante as quartas-feiras, além do motivo para receber a certificação, também porque é importante para ter um conhecimento melhor sobre as áreas. Próximo slide, por favor. O próximo curso será o curso de ovino-caprinocultura, com a presença da professora Manuela Tosco, professora Roberta Lima, professor Fábio Nicori e o professor Daniel Ribeiro. Próximo slide, por favor. O nosso terceiro curso será o curso de Alimentos e Alimentação Animal no Semiárido, com palestras do professor Carlinhos Santos Rodrigues, Gleidson Carvalho, professor Delfran Batista e a professora Salete Alves. Próximo slide, por favor. Esse projeto nos bastidores, né? A gente tem a participação de uma equipe incrível, que gostaríamos aqui de deixar um agradecimento à coordenação do professor Carlinhos Santos Rodrigues, com o apoio de Mariana, Maria, Ana Clara, Natália, eu, Camila, Henry e Carol. Aqui, todos fazem parte do corpo discente da universidade, na graduação, na pós-graduação. Próximo slide, por favor. Acabou. Acho que acabamos. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Carlinhos Santos Rodrigues, que vai falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão. Professor, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Camila. Bom, meu nome é Carlinhos Santos Rodrigues, como a Camila já me apresentou. Vou falar brevemente aqui sobre o nosso projeto. De antemão, gostaria de agradecer inicialmente aí a nossa equipe, nossa excelente equipe aí que vem trabalhando ao longo desse período aí para chegarmos a esse momento aqui com o nosso projeto, dar início às nossas atividades. Agradecer os nossos parceiros que têm nos apoiado aí nesse processo de divulgação. Agradecer os colegas, os amigos que aceitaram o desafio para poder estar aqui hoje e falar um pouco transmitir um pouco de seus conhecimentos aí para chegar ao nosso público aí como produtores, técnicos, estudantes
ciências agrárias. Bom, o nosso projeto é um projeto que a gente já vem trabalhando desde 2018, a gente já vem desenvolvendo algumas atividades de extensão, inclusive com a participação de Camila, que está aqui hoje fazendo a apresentação, e a nossa estudante Ingrid, elas, desde o início, em 2018, com um projeto de extensão que foi aprovado aqui na Pró-Reitoria da UFBA. Então, deu-se início, a gente desenvolveu alguns cursos acontecendo em São Gonçalo, e outros acontecendo na Fazenda Experimental da UFBA também, em Entre Rios. E, a partir daí, a gente não parou. A gente vem desenvolvendo algumas ações aí, envolvendo principalmente o semiárido, em parcerias aí com a Copercé, com o MOC, com a SDR. E agora, nesse momento de pandemia, a gente tinha aí uma expectativa de 2020 fazer outras ações presenciais nos territórios, principalmente nos territórios que a gente tem atuado, que é o Cisal, o Piemonte, Paraguaçu e Bacia do Jacuípe, mas, infelizmente, as atividades presenciais foram suspensas. E surgiu essa oportunidade, mediante aí a um edital da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, e que fomos contemplados, e desenvolver esse programa, um programa online, tentando chegar aí, abrir esse espaço de discussão aí com produtores, técnicos e estudantes, e esse é o que a gente vem fazer agora, a partir aí das palestras que foram apresentadas por Camila. A gente vai ter uma atividade intensa aí até dezembro, todas as semanas, às quartas-feiras, nesse horário, às 18h30, a gente vai se encontrar aqui para fazer o nosso bate-papo. Gostaria que vocês colocassem, trouxessem as dúvidas de vocês, as curiosidades, para a gente poder discutir e interagir com vocês aqui. Inclusive, a gente fez uma campanha nas redes sociais para que o produtor ele pudesse fazer um vídeo de 30 segundos apresentando sua dúvida, apresentando seus questionamentos a respeito do tema, para a gente poder passar aqui ao longo dos momentos de perguntas e respostas e possibilitar uma melhor interação. Então, o projeto, ele prevê, além dessa interação online, a produção do conteúdo, né, todo esse material, ele vai ficar disponível na nossa plataforma, no YouTube, no Zootecnia Online, e também a gente vem trabalhando a construção da parte escrita, do material técnico, que posteriormente vocês vão ter acesso aí na nossa página na internet do nosso grupo de estudos em forragicultura e ruminantes, que é o GENFOR. Bom, rapidamente, como eu falei, esse é o nosso projeto de extensão. A gente espera aí que as próximas rodadas a gente consiga trazer essa interação, conversar com vocês, tirar as dúvidas de vocês a partir de todo o conteúdo produzido, e que futuramente a gente possa também retomar nossas atividades presenciais, fazer nossas atividades em loco, no dia a dia com vocês aí a campo. Bom, agradecer mais uma vez todo o apoio à Universidade Federal da Bahia, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, por estar nos apoiando aí nesse projeto, agradecer aí ao nosso grupo de estudos em forragicultura e ruminantes, aí, coordenado pelo professor Gleidson, que vai daqui a pouco trazer uma palavra para vocês a respeito do grupo de estudos. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a todos que irão contribuir aí, ao professor Mauro, que é professor da iniciação científica na graduação, a Gregório, que está aí agora, que vai fazer a sua palestra, ao professor Douglas, que vai trazer na semana que vem alguns temas para a gente discutir, ao professor José Esley, na rodada de outubro, que vai acontecer sobre ovino-capinocultura, o professor Fábio Nicole, a professora Roberta da Universidade Federal do Rural de Pernambuco, a professora Manuela, que vai trazer um pouco dos seus conhecimentos referentes aí à ambientação animal, ao professor Daniel, da Univasf, que vai falar um pouco sobre derivados de leite, e em dezembro a gente vai ter aí a pesquisadora Salete, da Embrapa, falando um pouco das tecnologias de manejo da caatinga, e agradecer também a Delfran, professor Delfran, do Baiano, Campo Serrinha, que vai falar um pouco de uso de águas residuárias na produção de forragem, e ao professor Gleidson, que vai trazer um pouco aí da sua linha de pesquisa, falando sobre o uso de coprodutos na alimentação de pequenos ruminantes. Bom, espero que não tenha esquecido ninguém.
E, mais uma vez, deixar meu agradecimento a toda a nossa equipe aí, que vem trabalhando brilhantemente para que esse evento, para que esse projeto ele possa acontecer. Então, mais uma vez, obrigado, Camila. Obrigada pela sua participação, professor. Só um aviso rapidinho aos nossos participantes. Essa live está sendo transmitida também pelo YouTube, porém, para fins de certificação, lembrando que vocês têm que estar assistindo pela plataforma Deutsch. Então, se alguém, por acaso, estiver no YouTube, peço que venham para a plataforma Deutsch, que é onde vamos estar fazendo um acompanhamento das perguntas que vocês fizerem no chat, para estar sendo respondidas depois, e também para maior controle da gente aqui no projeto. Gostaria de chamar agora o professor Gleidson Giordano como coordenador do grupo de estudo GEM4, para dar uma palavrinha para a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao professor Carlindo pela iniciativa e toda a equipe, né? Eu gostei de ver ali no final da sua fala, Camila, e principalmente quando você colocou a foto da equipe. Eu acho que isso é uma maneira de valorizar e realmente o trabalho que vocês desenvolveram e que culminou na realização desse evento que ora se inicia é algo realmente muito importante e digno de parabéns. As ações como essas de extensão, eu classifico que elas são importantíssimas, né, para transmitir conhecimentos, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, que a gente está passando. O professor Carlindo, embora com a formação em engenharia agronômica, né, ele tem um umbigo totalmente na zootecnia, luta bravamente, diariamente, por ações para o crescimento da zootecnia na nossa escola, no nosso estado. A gente tem acompanhado isso aí por meio de vários projetos desenvolvidos pelo professor. E eu gostaria de externar aqui que eu tenho o maior orgulho, né, e admiração pelas ações e pelo profissionalismo com o qual o professor desenvolve essas atividades aqui na nossa escola, né? Desde 2018, com a chegada dele no nosso departamento de zootecnia, a gente tem tido a oportunidade de desenvolver diversos trabalhos conjuntamente, e essas ações de extensão, como eu disse anteriormente, elas são muito importantes, muito relevantes, para que o conhecimento realmente chegue a quem precisa. Como foi comentado aí, são vários produtores, né, técnicos que estão nos ouvindo agora nesse momento, então eu espero que todos façam bastante proveito dessas palestras e de tudo isso que vai acontecer aí durante essas próximas semanas. O GEFOR, ele nasceu, o nosso grupo de estudo em forragicultura e ruminantes, ele nasceu em 2009, assim que abriu o curso de zootecnia, né? Eu, na época, tive a honra de conhecer na época não era professor, né? Hoje ele faz parte do corpo docente da UFBA. Eu costumo dizer que tem alguns estudantes que eles trabalham com a gente e depois grande parte deles vão, né? Batem asa, vai procurar trabalho, vai se desenvolver profissionalmente, se realizar profissionalmente. E alguns gostam tanto que fica, é o caso do professor Romão. Tive a honra de conhecer ele em 2009, desenvolvemos um trabalho de mestrado, foi o primeiro projeto que o GEFOR ele desenvolveu, foi a dissertação de mestrado do professor Romão. Em seguida, ele emendou no doutorado, continuamos e realizamos um outro projeto também dentro da mesma linha, avaliando uma forrageira com um aditivo químico. E esse GEFOR, ele já foi chamado de GENFOR, já foi chamado de GEFOR, e nessa quarentena a gente batizou de GEFOR, né? E é uma equipe multidisciplinar, vários professores da nossa unidade, do nosso departamento participam desse grupo. A gente pretende agora ainda, durante esse período, intensificar as ações, não só, né, de reuniões e tudo mais, mas as ações efetivamente como essas que estão acontecendo aí, de extensão, de palestras, tentando levar mais informação de zootecnia para a comunidade. E eu classifico que essa questão da multidisciplinaridade, né, de ter vários professores de diversas áreas, isso é muito importante, é realmente algo que contribui, porque você tem uma magnitude
e uma amplitude maior de assuntos a serem discutidos, e isso amplia, né, a gama de conhecimentos, de troca de informações e tudo mais. Foram vários projetos de extensão ao longo desses praticamente aí 10 anos, né, de UFBA, desenvolvido pelo grupo, alguns dentro de escolas, a exemplo daquele que nós conduzimos junto com o professor Flávio, não sei se está nos ouvindo, dentro de uma comunidade ali perto da Fazenda Experimental de São Gonçalo, outros projetos de extensão junto com o próprio professor Romão, né, desenvolvendo e falando de zootecnia dentro dessas escolas, dessas comunidades, ensinando um pouco sobre produção animal e despertando para o interesse dessa importante área de conhecimento. E junto com tudo isso tem também os projetos de pesquisa que eu não poderia deixar aqui de destacar, que embora tenhamos realizados aí ao longo desses 10 anos projetos na área de forjicultura, de silagem, avaliando aditivos químicos, aditivos microbianos, nos últimos anos a gente tem dado um enfoque muito grande para essa parte de coprodutos, que é um dos temas que vai ser abordado nesse evento mais adiante, como foi mencionado pelo próprio professor Carlindo. Então é isso, eu gostaria de desejar a todos um excelente evento e que façam bastante proveito de todas essas palestras, esses temas que vão ser abordados. Mais uma vez, professor Carlindo, parabéns pela iniciativa, por essa semente plantada. Eu, como disse anteriormente, eu me orgulho muito e realmente te admiro muito como profissional, como colega e como amigo que somos. Continue com mais ações como essa, que é isso aí que a gente precisa. E a toda a equipe, né? Mariana, Maria Clara, Natália, Henry, Caroline, né? E Ana Clara, e você, Camila, por toda a organização, por sempre estarem dispostos a ajudar e a assumir a linha de frente para que as coisas realmente, de fato, possam acontecer. Parabéns a toda a equipe, sucesso no evento de vocês. Obrigado pelas palavras, professor. Eu acho que eu posso falar em nome de toda a equipe, que também é muito gratificante para a gente estar aqui hoje, tocando esse evento. Agora eu gostaria de chamar o professor Cláudio Romão, como representante da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, para algumas breves palavras. Boa noite, professor. Professor, o seu microfone está desligado. Pronto, a falta de prática a gente acaba errando em alguns detalhes. Mas obrigado, Camila, pela apresentação, pelo convite. Ao convite também agradeço, pelo convite agradeço também ao professor Carlindo. Foi como coordenador da Pró-Reitoria de Extensão, eu ouvi, né, pelos participantes do comitê, que foi um excelente projeto, e acredito, como já conheço o Carlindo de algum tempo, que esses projetos realmente têm um potencial muito grande dentro da extensão. O fazer extensão já não é fácil, né, quando a gente está de corpo presente. E agora, o fazer extensão de forma remota é um desafio, mas estou vendo aqui que já está tudo tão montadinho, tudo perfeito, o entrosamento que vocês se planejaram para isso, parece que está bem organizado, então o mérito é com certeza um mérito que era bem merecido, esse mérito, né? Vou ficar bem redundante. Mas então, o professor Carlindo, você está de parabéns por esse evento, por essa iniciativa. Volto a dizer, esse desafio de forma remota, né, trabalhar a extensão. A educação já tem um pouco de história de se fazer remota, né, mas a extensão eu nunca ouvi falar. Então, agora a gente começa a ter que trabalhar nesse período, e espero que passe logo, mas já serve de um sinal, né, de um farol para que a gente possa guiar a atividade de extensão mais distantes ou com pessoas com dificuldade de locomoção e por aí vai. Então, como representante da Proeste, também faço os agradecimentos em nome da pró-reitora, a professora Fabiana, e de toda a equipe da Proeste que trabalha assiduamente para que tudo funcione direitinho. O mérito também do professor faz-se valer quando a gente vê se começar uma atividade já comungando com todos, né, esse momento. E agora também eu quero me colocar como participante do grupo, né, como o professor Gleidson falou, eu comecei aí desde 2009,
venho participando dentro do que posso e como posso. Então, como integrante do grupo, fico contente de ver que estamos todos juntos, trabalhando numa mesma consonância, né, no mesmo ritmo, né, de agregar pessoas de várias áreas, de conhecimentos também diversos, e de igual para igual, com tanto docentes quanto discentes, técnicos que estão envolvidos, estudantes de graduação, de pós-graduação e de pós-doc, né, como já foi citado alguns colegas aí. Então, isso é muito bacana, a gente poder ter essa união e essa participação em conjunto. Volto a agradecer, então, a participação de todos, volto a agradecer o convite feito, e quero desejar ao professor Gregório, que vai começar aqui, tranquilidade, harmonia e sabedoria, né? Como sempre demonstrou em suas palestras, em seus eventos, em suas participações também de extensão. Tá bom? Eu quero desejar um forte abraço a todos e que tenham um excelente evento. Sempre que eu puder, eu vou participar todas as quartas, não é isso? Isso. Tá ok, Camila? Muito obrigado. Um abraço a todos, então. Obrigado pelas palavras, professor. Gostaria de passar a palavra agora para a Ana Clara, minha amiga, parceira aqui de hoje, que vai estar fazendo a mediação da palestra do professor Gregório. Então, a partir de agora, vamos realmente começar as apresentações. Mais uma vez, agradecer a vocês por estarem aqui. Ana Clara, você está aí? Apareça, não me deixe falando sozinha. Tô sim, Camila. Obrigada. Então, agora é com você, Ana. Com você, professor Gregório. Espero que tenhamos uma noite muito boa. Uma estreia muito boa hoje. Até mais. Eu espero. Obrigada, Camila. Até mais. Então, gente, boa noite. Como a Camila já falou, eu sou Ana Clara, faço parte da organização, e em nome de toda a organização eu venho agradecer a presença de vocês. Eu serei a moderadora da noite, e eu tenho alguns lembretes para serem feitos. As perguntas serão feitas ao final da palestra. Podem mandar tanto pelo chat, quanto pelo WhatsApp do evento. O link para o contato do WhatsApp está na descrição do vídeo que está passando. E aos produtores, a gente pede que vocês respondam um formulário, que o link também está na descrição, para, ao final do projeto, a gente fazer um apanhado do perfil de vocês. Desde já, agradecemos muito a presença de vocês e a confiança de vocês. O nosso palestrante do dia é o professor doutor Gregório Miguel Ferreira de Camargo. Ele é formado em zootecnia na Unesp, em Jaboticabal, é doutor em genética e melhoramento animal e atualmente é professor do departamento de zootecnia na UFBA. Ele irá falar um pouco mais sobre o melhoramento genético na bovinocultura de leite. Boa noite, professor Gregório. Seja muito bem-vindo ao nosso evento e muito obrigada por aceitar participar. Boa noite, Ana Clara. Boa noite a todos os ouvintes aí. Eu fico muito feliz com o convite. Eu sempre que posso faço atividades de extensão. Eu acho que essa é um dos tripés mancos da universidade, então a gente tem que se esforçar mais para fazer a extensão e para estar mais em contato com o produtor, que é o nosso caso aqui da zootecnia. Quero muito agradecer o convite de vocês, o convite do Carlinhos e de toda a equipe. Eu acho que vocês têm um trabalho sensacional. Esse evento tem tudo para ser um evento bem colocado dentro do período que a gente está passando. Então, parabenizo desde já todo mundo e agradeço também a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Nem sabia que eu ia ser o primeiro do evento. Tô feliz aqui. Alguma colocação, Ana Clara? A gente pode começar? Então, podemos começar, sim. Pode começar a compartilhar sua tela. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre melhoramento genético na bovinocultura leiteira. Então fiquem à vontade aí para escrever as perguntas, tanto no chat como no número do WhatsApp aí do grupo. E aí a Ana Clara vai ver quais são essas dúvidas aí para mim. E no final a gente fala um pouquinho sobre isso daí, tá? Então, a ideia aqui é como a gente utilizar a genética e melhoramento animal para aumentar os índices produtivos do rebanho. Como que eu posso fazer uso da genética? Como que a genética ela pode se tornar acessível para isso daí? Então, eu vou explicar quais são as ferramentas que a gente tem dentro do melhoramento genético
E quais são as características que a gente pode começar a fazer seleção dentro de um rebanho de bovinos leiteiros, tá? Então, quando a gente fala de melhoramento genético animal, a gente tem basicamente duas ferramentas. A gente tem uma ferramenta que é a seleção e a gente tem outra ferramenta que é o cruzamento. Isso é muito importante da gente estar falando, porque às vezes o produtor rural, ele acha que a única forma da gente trabalhar a genética é com cruzamento. Talvez porque seja a ferramenta do melhoramento, que é a ferramenta mais rápida, e que ele vê, logo depois de uma geração, ganhos muito expressivos na produção. Mas isso não é verdade. A gente tem uma outra ferramenta, que é uma ferramenta extremamente importante, que é a seleção. A seleção é a escolha de quem são os pais da próxima geração. A seleção, ela é uma ferramenta que ela é mais lenta do que o cruzamento. Mas ela é extremamente importante, porque o ganho que você tem com a seleção, ele nunca se perde, ele é um ganho duradouro, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho do que é essa seleção e de como fazer essa seleção. E a outra ferramenta, que é um pouco mais conhecida já, é o cruzamento. O cruzamento nada mais é do que você acasalar raças que são raças diferentes, né? Quando você acasala raças diferentes, em geral você vai cruzar uma raça que tem uma adaptação maior com uma raça que tem uma produção maior, você consegue observar um ganho na produção muito elevado. Ele não vai ser um ganho o animal cruzado ele não vai ter um ganho, uma produção tão boa quanto o da raça especializada, mas já vai ser uma produção maior e que permite ainda que ele fique num ambiente que em geral é um ambiente menos tecnificado, tá? Do que seria de uma raça especializada, por exemplo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essas ferramentas, de como elas funcionam. Bom, então a seleção. O que é a seleção? A seleção é escolher quem são os reprodutores. Quem é que eu vou acasalar com quem? Quem são os pais da minha próxima geração? Quando a gente fala escolha dos reprodutores, a gente tem que pensar muito bem. Em geral, do jeito que eu falo, parece que a gente está fazendo uma escolha de qual macho vai acasalar com qual fêmea. Mas, na verdade, a seleção ela é muito feita em função do macho, em função dos touros, já que nós estamos falando aqui de bovinocultura leiteira. Por quê? Porque a fêmea ela sempre tem que estar produzindo. Em geral, a fêmea, a gente não vai descartar ela da produção, ou ela não vai descartar ela da reprodução, melhor dizendo, porque ela tem um baixo valor genético. A gente vai descartar por outros motivos que a gente tem. A gente vai descartar porque ela não emprenhou, ou porque ela está com algum outro problema. Então, é muito difícil a gente descartar um animal, uma fêmea, baseada na produção dela. Então, quando a gente pensa em seleção e quando a gente pensa em escolha dos reprodutores, a gente escolhe, na verdade, o reprodutor, o touro. A gente faz o foco da nossa seleção no touro. E o porquê que a gente escolhe o touro? Pensando aqui em bovinocultura de leite, porque o macho nem produz leite, né? Como que a gente consegue avaliar isso daí? A gente consegue deixar o touro, ou melhor, a gente consegue fazer a seleção pelo touro justamente pelo fato dele conseguir deixar um número muito maior de descendentes. Então eu consigo escolher os meus melhores animais entre os machos, e entre esses meus melhores animais eles conseguem deixar vários filhos. Então ele consegue passar os bons genes dele para a progênie. Então é por isso que a gente utiliza o macho. Então vamos fazer um comparativo. Se eu tenho lá uma fêmea bovina, ela vai me deixar um bezerro por ano. Uma vaca me deixa um bezerro por ano. Gestação de 9 meses e meio. O ano tem 12 meses, é basicamente um animal por ano. E o touro? O touro, se ele está em monta natural, ele num mês ele pode emprenhar diversas vacas. Se a gente estiver utilizando, então, inseminação artificial, o número de descendentes que ele pode deixar é muito maior. Então, a pressão de seleção que eu tenho utilizando os machos, ela é infinitamente maior. Então, em um ano, um touro pode deixar
diversos filhos. Então, por isso que a gente faz a escolha dos pais da próxima geração, na verdade, a gente faz basicamente a escolha do pai, por essas características biológicas. O touro ele não tem que gestar, então ele consegue deixar um número muito grande de descendentes. Então, se ele for um bom touro geneticamente, ele consegue passar esses genes para a progênie, e isso daí é o que interessa para a minha produção. Tá? Então, como que a gente vai escolher esses animais? Como que eu vou escolher um bom touro? Como que eu posso fazer essa escolha, né? Então, existe, por exemplo, a equação geral do melhoramento animal, que a gente vai ter que falar aqui um pouquinho, para entender como que isso daí pode acontecer. Então, por exemplo, o que é o fenótipo do indivíduo? O fenótipo do indivíduo é aquilo que a gente está conseguindo medir. Então, já que nós estamos falando de bovinocultura de leite, um exemplo de fenótipo muito interessante que a gente tem, e talvez seja a característica que a gente começa sempre a medir, é a produção de leite, que a gente mede em quilos de leite. Então, em geral, a gente vai medir a quantidade de quilos que aquela vaca ela está produzindo durante a lactação dela, né? Então, basicamente, o que a gente faz é o controle leiteiro. Então, no controle leiteiro, a gente vai medir a produção de leite das vacas. Então, pelo menos uma vez por mês, eu vou lá e meço a quantidade de leite que aquela vaca está produzindo naquele dia, tá? E depois a gente consegue estimar o tanto que ela produziu de leite na lactação. Então, esse é o fenótipo. O fenótipo é o quê? É o leite. É a produção de leite. São os quilos de leite, é o que eu estou conseguindo medir, tá? Então, o fenótipo ele pode ser quebrado em 2 parâmetros. O fenótipo, então eu tenho um animal que tem uma alta produção de leite. Essa alta produção de leite, ela significa que ela tem um bom fenótipo. Esse bom fenótipo do indivíduo, ele pode ser condicionado por 2 grandes fatores. Então, o fenótipo ele pode ser quebrado no que a gente chama de genótipo e de ambiente. O que é isso? O genótipo são os genes daquele indivíduo. Então, se o animal ele tem uma boa produção de leite, ele tem um bom fenótipo bom. Esse bom fenótipo, ele pode ser conquistado por 2 motivos. Porque ele tem um bom genótipo, ou seja, porque ele tem bons genes para a produção de leite, e porque ele está recebendo um bom ambiente. O que é ambiente? Ambiente é tudo aquilo que não é genético. Então, quando a gente às vezes fala ambiente, o pessoal pensa que é só ambiente, tempo, clima. Isso daí também é. Mas é tudo que não é genético. Então, por exemplo, na bovinocultura de leite. Na bovinocultura de leite, eu tenho um exemplo clássico de ambiente que é nutrição, ou oferecimento de concentrado, por exemplo. Então, se eu ofereço um concentrado para aquele animal, ele vai aumentar a produção de leite. Então, no dia que eu ofereço, no dia seguinte ele já está produzindo mais leite. Diferente de um animal que ele vai estar só no pasto. Então, vocês conseguem ver como o ambiente ele pode estar afetando o fenótipo. Então, o fenótipo ele é sempre afetado por esses 2 fatores. Pelo genótipo do indivíduo, pelos genes que ele tem, e pelo ambiente que ele está inserido. Então, o indivíduo que tem um bom fenótipo, eu nunca vou saber, ou melhor, eu nunca não, é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu não sei, num primeiro momento, se aquela boa produção de leite dele é devida ao fato dele ter um bom genótipo, dele ter um bom ambiente ou dele ter os 2. Então, como que eu vou saber se o indivíduo que tem um bom fenótipo, ele tem um bom genótipo também? Né? Aí é que vai entrar o melhoramento genético animal e que vai entrar a seleção. Porque eu quero o quê? Eu quero escolher animais que tenham um bom genótipo para a produção de leite. Por quê? Porque esse bom genótipo, o genótipo ele pode ser passado de pai para filho. O ambiente não. Então, não me interessa um animal que tem um bom fenótipo, mas que esse bom fenótipo ele seja oriundo de um bom ambiente. Se o genótipo dele for ruim, ele não serve para ser um touro de reprodução para mim.
tá? Então, o que o melhoramento genético faz é conseguir classificar os meus touros pelo genótipo deles. E dessa maneira escolher quem vão ser os pais da minha próxima geração. Escolhendo quem são os pais da minha próxima geração, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo seleção. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês? O fenótipo, que é a produção de leite, ele é afetado pelo genótipo do indivíduo, aqui os cromossomos dele, e pelo ambiente. Nesse ambiente aqui tem o quê? Tem a alimentação que esse indivíduo está recebendo, nesse caso aqui é uma pastagem, ou aqui ele está recebendo no coxo, tanto volumoso como concentrado, todo o manejo sanitário desse indivíduo e até o clima da região. Então, tudo isso está afetando o fenótipo. Mas eu não estou interessado nisso daqui. Eu estou interessado no genótipo. Por que eu estou interessado no genótipo? Porque isso daqui vai passar para a progenie dele. Isso daqui não. Tá? Então, eu tenho que identificar animais que têm um bom genótipo para a característica que eu estou querendo selecionar. Então, a gente acabou de ver que o fenótipo, ele é igual ao genótipo mais ambiente. Então, eu tenho essa confusão do ambiente. O que o melhoramento genético faz? O que a avaliação genética faz? A avaliação genética, ela tira esse efeito de ambiente. Ah, como que eu faço isso, professor? Isso é feito por técnicos especializados, não é uma coisa simples de ser feita. Em geral, você precisa de uma pós-graduação em genética e melhoramento animal para conseguir fazer isso que a gente chama de avaliação genética, que é essa retirada do efeito do ambiente. Eu consigo retirar esse efeito e classificar os animais pelo meu genótipo. Então, eu pego, junto todos os fenótipos da minha população, eu vejo qual é a relação de parentesco que existe entre elas, aplico uma estatística bastante complicada, e com a aplicação dessa estatística, eu estimo os genótipos dos meus reprodutores. Quando eu estimo os genótipos dos meus reprodutores para aquele fenótipo que eu tenho interesse, eu consigo classificar esses indivíduos e ver quem é melhor que quem. Então, eu vejo, para a produção de leite, eu tenho essa classificação aqui dos meus indivíduos. Então, aqui, por exemplo, eu consigo classificar os meus touros, aqui é um exemplo de um touro gir leiteiro, pelo que a gente chama de valor genético dele, ou se vocês observarem os sumários de touros, pela PTA. O que é isso? É quando eu retirei o efeito do ambiente, fiquei só com o valor do genótipo, e para isso eu vou dar um nome técnico de valor genético ou de PTA. Então, para todos os touros daquela raça, eu consigo, se ele tiver inserido numa população, se ele tiver muitos parentes produzindo, e se eu tiver fenótipo coletado de todo mundo e tiver as relações de parentesco, eu consigo estimar esses valores genéticos ou essas PTAs dos meus indivíduos. Então, aqui é um exemplo para vocês. Esse daqui é um exemplo de um sumário de touros, né? Então, eu tenho aqui, o Programa Nacional do Gir Leiteiro. Então, eu tenho aqui, olha, o nome do touro, e aqui a classificação dele, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. E aqui eu tenho o que a gente chama de PTA, ou valor genético para a característica leite. Então, esse daqui tem uma PTA maior do que essa, que tem uma PTA maior do que esse, que tem uma PTA melhor do que esse. Então, esse significa que o primeiro ele é melhor que o segundo, e o segundo é melhor do que o terceiro, e o primeiro é melhor do que o terceiro também. Tá? Então, esses valores de PTA são os genótipos dos indivíduos. E isso daqui significa o quê? Significa que se eu utilizar touros provados geneticamente como reprodutores, então vamos pensar, vou comprar sêmen desses touros aqui. Como reprodutores, vou fazer inseminação nas minhas vacas com o sêmen desses indivíduos, que tem um alto valor genético para a característica, eu vou aumentar a minha produção de leite. Por quê? Porque eu estou fazendo seleção. Como que eu estou fazendo seleção? Escolhendo quem vai ser o pai da minha próxima geração. E quem que eu estou escolhendo para ser o pai da minha próxima geração? Os meus animais que têm melhor genótipo. Porque eu estou olhando aqui no sumário de touros.
tá? Então, através da seleção, que é a escolha dos touros que eu vou fazer a inseminação pela PTA, eu consigo aumentar minha produção. Aí agora sim, qual é a desvantagem da seleção? Ou melhor, qual é a maior dificuldade da seleção? A seleção, ela é uma ferramenta lenta, ou seja, não adianta eu fazer só um ano a escolha dos meus animais, eu tenho que estar fazendo sempre. Por que eu tenho que estar fazendo sempre? Porque os ganhos, eles são pequenos, eles são moderados. Mas qual é a grande vantagem da seleção? A partir do momento que eu faço seleção e aquele ganho que eu obtive, eu nunca vou perder aquilo que eu tive. Então, por exemplo, se eu conseguir aumentar minha média de produção de leite, eu tinha uma média de, sei lá, 12 quilos por vaca. Eu fiz seleção durante 3 anos. Nessa seleção, durante 3 anos, eu aumentei para 15 quilos por vaca, média diária. Se eu deixar de fazer seleção e eu continuar reproduzindo esses mesmos animais, eu não vou ter uma redução na minha média. Essa minha média ela vai se manter. Os ganhos da seleção, eles são duradouros, eles ficam na população. Tá? Então, essa é a vantagem da seleção. O ganho da seleção ele é lento, mas ele é duradouro. Por isso que a gente fala que a gente sempre tem que estar fazendo seleção para que a gente vá aumentando a característica ou a produção na direção que a gente quer estar falando, tá? Então, aqui eu dei um exemplo de leite, mas nós vamos falar de outras características. Então, cada produtor, ele pode estar querendo melhorar uma característica diferente. Então, olha aqui, ó. Em geral, a gente começa fazendo seleção na nossa fazenda para produção de leite, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, tá? Que eu estava falando até agora. Mas a gente tem uma série de outras características envolvidas de leite que a gente pode estar querendo melhorar. A gente pode falar, por exemplo, de porcentagem de gordura e porcentagem de proteína, ou produção de gordura e produção de proteína. A diferença entre essas características é que, assim, a porcentagem de gordura é a porcentagem mesmo, é quanto de gordura eu tenho no leite expresso em porcentagem. E a produção é a quantidade de gordura, mas ela é expressa em massa, ela é expressa em gramas ou quilos, tá? Quando que eu devo priorizar, por exemplo? Eu posso fazer seleção para porcentagem de gordura e proteína? Posso. Posso fazer seleção para produção de gordura e proteína? Posso. Quando que eu devo fazer seleção para porcentagem ou para produção? E quando eu devo fazer seleção para produção de leite? Vai depender, né? Então, por exemplo, às vezes o produtor, ele é remunerado pela porcentagem de gordura e proteína no laticínio que ele vende. Se ele é remunerado, em geral, vale a pena ele fazer seleção para porcentagem de gordura e de proteína e não fazer seleção para leite. Agora, ele tem uma média de produção de leite muito baixa, ele quer aumentar. Então, primeiro vamos corrigir leite. Depois que a gente corrigir o leite, a gente pode partir para os constituintes, tá? Em geral, existe um parâmetro dentro do melhoramento que se chama herdabilidade. Essa herdabilidade é um parâmetro que vai variar de 0 a 1, que ele é calculado durante o processo de avaliação genética e ele indica para a gente qual é a influência genética de uma determinada característica. Todas essas características que eu estou falando aqui para vocês, elas têm herdabilidade moderada. O que isso daí quer dizer? Quer dizer que eu consigo ter ganho genético se eu faço seleção para essas características, um ganho bastante razoável. Então, o produtor ele consegue perceber a diferença nos índices de produção dele que ele está acompanhando e ele percebe que isso daqui está aumentando. Então, a gente sempre quer aumentar a produção de leite. Bom, na maioria das vezes a gente quer aumentar. Depende muito do rebanho que você estiver trabalhando. Porcentagem de gordura a gente sempre quer aumentar e porcentagem de proteína e produção de gordura e de proteína também.
todas essas características, elas têm herdabilidade moderada, então eu consigo ter ganho fazendo seleção para elas, tá? Às vezes, algumas características têm uma herdabilidade muito pequenininha. Quando a herdabilidade ela é muito pequenininha, significa que eu tenho uma influência genética muito pequena. E que aí, fazer seleção não é tão eficiente. Mas isso não, eu não vou falar dessas características para vocês, que elas não interessam, justamente porque a gente não vai fazer seleção para elas. Mas então, essas daqui a gente pode fazer seleção e a gente ter ganho para elas, tá? Agora, outra coisa, por exemplo, às vezes o produtor ele não tem remuneração para gordura e proteína. Então, quando ele não tem remuneração para gordura e proteína, o laticínio que ele vende está pagando só pelo quilo de leite, ele tem que fazer seleção para leite, tá? Então, vai variar, cada caso é um caso. A gente tem várias opções, tá? Que mais? Essas características, elas são correlacionadas. Então, o que acontece? Se eu aumento a produção de leite, eu tenho uma tendência a diminuir a porcentagem de gordura e proteína, por exemplo. Porque eu aumento o veículo e eu diminuo na verdade, eu não diminuo, eu aumento também a quantidade de gordura e proteína do leite, mas ela não aumenta proporcionalmente ao que aumenta no veículo, que são os outros constituintes que não gordura e proteína do leite. E isso daí acarreta o quê? Acarreta que eu diminuo a porcentagem de gordura e proteína. Então, o produtor ele sempre tem que ficar atento ao que ele está fazendo. Por exemplo, eu ganho, eu recebo do laticínio se eu tenho uma boa porcentagem de gordura e proteína. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes está fazendo seleção para leite, só que você não vou fazer seleção para gordura e proteína, não, vou fazer seleção para leite. Aí ele está vendendo mais leite, só que ele tem uma porcentagem de gordura e proteína menor. Então, sempre que a gente vai fazer seleção, a gente tem que ver quais são as correlações genéticas com outras características, para que isso daí não atrapalhe outros aspectos produtivos e às vezes até a remuneração do indivíduo. O que mais? Outras características que são importantes da gente fazer seleção em bovinos leiteiros. Tem características de contagem de células somáticas. Às vezes, rebanhos que são muito produtivos, eles começam a ter problema de mastite. A maneira técnica da gente, vocês estão vendo aqui a caneca de fundo preto para detecção de mastite. A maneira da gente fazer a avaliação disso daí em rebanhos leiteiros é através de uma característica que se chama contagem de célula somática. Então, à medida que eu aumento a contagem da célula somática, que são as células da descamação do úbere do animal no leite, eu aumento a chance de mastite. Então, a contagem de célula somática está correlacionada à incidência de mastite. Se eu tenho, então, um rebanho que tem uma alta taxa de mastite, o leite deles vai ter uma alta contagem de célula somática, tá? Se esse é um problema no meu rebanho, por exemplo, e em geral rebanhos extremamente produtivos, eles têm problemas de mastite, eu posso fazer uma seleção para diminuir essa incidência. Então, como que eu faço essa seleção? Eu faço uma seleção para reduzir a contagem de célula somática. E, como consequência, eu reduzo a incidência de mastite. Então, rebanhos que são pouco produtivos, em geral, não é interessante a gente fazer seleção para a célula somática, porque ele não vai ter um problema tão sério de mastite, igual em rebanhos que são bastante produtivos, tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado ainda, porque se eu estou fazendo seleção para leite, a seleção de leite com célula somática, ela é positiva. Então, ao aumentar a produção de leite, eu também aumento a contagem de célula somática. Isso daí pode significar que eu aumente a minha incidência de mastite no meu rebanho. Então, tudo tem que sempre ser ponderado, né? O que é que vale mais a pena, economicamente falando, para o produtor. Outra característica interessante da gente fazer seleção em bovinos leiteiros é a idade ao primeiro parto. Em geral, características reprodutivas, de uma maneira geral, tanto em bovinos leiteiros como em outras espécies, elas têm herdabilidade muito baixa. Então, se eu pego
intervalo de partos, número de inseminação por prenhez, qualquer uma dessas características reprodutivas, ela tem herdabilidade baixa, então não adianta muito fazer seleção. Das características reprodutivas que têm melhores valores de herdabilidade, está a idade ao primeiro parto, por exemplo. Então, a idade ao primeiro parto é uma característica reprodutiva que tem a herdabilidade um pouquinho maior que as demais. Então, compensa a gente fazer seleção dela, ela vai me responder a seleção. E o que a gente quer fazer com idade ao primeiro parto? Idade ao primeiro parto a gente quer reduzir. Por quê? Porque eu quero ter um animal precoce, eu quero ter um animal que tem uma aparição mais cedo, eu não quero esse animal, eu quero poder emprenhar ele o quanto antes. Então, em geral, raças zebuínas, por exemplo, nós vamos emprenhar só com 2 anos, às vezes até mais, né? Então, ela vai parir com 3. Então, aquele animal ficou 3 anos no meu rebanho só me dando custo, né? Então, quanto antes ela parir, antes ela vai produzir leite, ela começa a reverter esse investimento que eu fiz nela. Então, eu posso fazer seleção para reduzir a idade ao primeiro parto. Ela é uma característica bastante interessante da gente fazer seleção, porque essas raças zebuínas, elas são denominadas tardias. E existem bons relatos de diminuição da idade ao primeiro parto e faz com que esse animal ele seja mais eficiente reprodutivamente. E isso não está relacionado com a produção de leite. Quer dizer, o que eu quero dizer assim, um animal que tem uma aparição mais cedo não vai fazer com que ele produza menos leite porque ele tem uma idade menor, tá? Então, isso às vezes é uma lenda de que o animal ele é tardio e a gente precisa respeitar que o animal seja tardio, mas não é uma verdade. Agora, uma coisa que é interessante é que quando eu faço seleção para produção de leite, em geral, eu também aumento a produção, a idade ao primeiro parto. É uma consequência, porque essas características elas têm correlação positiva, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o caso da raça holandesa, por exemplo, que a gente tem idades ao primeiro parto bastante reduzidas e a gente também tem alta produção de leite, tá? Aí o problema do holandês é outros problemas reprodutivos que ele não consegue emprenhar na segunda vez. Mas aí fica... Se eu ficar falando aqui de todas as raças uma por uma, a gente passa a noite aqui. Então vamos lá. E agora eu falei um pouquinho de seleção para vocês, mostrei como se faz seleção, ou seja, como que a gente deve fazer a escolha dos touros, baseado nos valores de PTA, quais são as características de interesse para a gente estar fazendo seleção. E uma outra alternativa que a gente tem dentro do melhoramento é o cruzamento. E o cruzamento justamente é o acasalamento de indivíduos que possuem raças diferentes. Por que essa ferramenta ela é tão importante? Porque ela me produz um negócio que se chama heterose. O que é heterose? É a superioridade do indivíduo híbrido, ou seja, do indivíduo cruzado, melhor dizendo, uma nomenclatura mais... Híbrido é uma nomenclatura muito antiga. A superioridade do indivíduo cruzado frente à média dos pais puros. Então, por exemplo, o que isso daí quer dizer? Que eu estou com o exemplo de um girolando, por exemplo. Se eu pegar a média do rebanho da mãe gir desse animal e a média do rebanho do pai holandês desse animal, eu faço a média, então, dos pais. Ela vai ser menor, essa média das duas raças, do que a média do rebanho girolando, tá? Então, eu tenho uma superioridade desse indivíduo. É óbvio que esse indivíduo cruzado ele não vai produzir mais que o holandês, tá? Mas se eu faço a comparação com a média do gir, ele vai ser superior, tá? Então por que você vai fazer cruzamento se o holandês está produzindo mais? Bom, o holandês está produzindo mais, mas ele não consegue se adaptar a clima tropical, ele tem problema de parasita. Mas o giro é bom nisso daí. Bom, é certo, o giro é bom nisso daí.
Ele é adaptado ao clima e é mais resistente a parasita, só que ele tem uma produção menor. Então, o cruzamento, ele me traz esse outro item aqui de baixo que se chama complementariedade. O que é? Eu trago a produção de uma raça e eu trago a adaptação de outra raça. Então, eu trago o que é bom de uma raça e eu trago o que é bom da outra raça no indivíduo que é cruzado. Então, esse indivíduo que é cruzado, ele tem uma superioridade frente à média dos pais puros e ele tem características dos dois indivíduos, apesar de ele não ser melhor tecnicamente que nenhum dos dois, mas eu consigo, num ambiente mais adverso, um clima tropical, com mais parasita, ter um animal que ainda assim é resistente e que me produz uma quantidade de leite maior do que um animal de uma raça zebuína pura, por exemplo. Então, por isso que o cruzamento, ele é uma coisa muito interessante da gente fazer. Então, a vantagem do cruzamento ele é muito rápido. Eu tenho um ganho de uma geração para outra. A produção de leite aumenta drasticamente, muito mais velozmente do que a seleção. Tá? E qual é a desvantagem do cruzamento? A desvantagem é que a heterose, que é advinda de genética não aditiva, ela vai se perdendo ao longo das gerações. Então, eu tenho um máximo de produção de heterose, que é o grande benefício do meu cruzamento, na primeira geração. Quando eu vou cruzando esse indivíduo com outro indivíduo da raça pura, ou mesmo com um indivíduo cruzado, essa heterose ela automaticamente vai diminuindo. Como automaticamente ela vai diminuindo, eu vou diminuindo a minha produção também. Porque a heterose está diretamente ligada à produção, ao aumento das médias fenotípicas daquele meu rebanho. Tá? Então, olha aqui, ó, o que eu estava falando para vocês. Os valores máximos de heterose, eles são na primeira geração, que é a geração F1. A heterose, ela acontece em função da distância das raças, então é muito comum a gente ter zebuínos sendo cruzados com taurinos. Então, na foto anterior, eu tinha um girolando, que era um cruzamento da raça Gir com holandês. Aqui eu tenho um guzolando, que é o cruzamento de guzerá com holandês. Tá? Então, eu sempre exploro essa heterose da maior maneira possível, que é cruzando raças que sejam bastante distantes geneticamente. Então, se eu pego raças desses dois grupos de zebuínos e taurinos, eu consigo otimizar a minha heterose. Qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que a heterose ela vai cair com o passar das gerações. Então, se eu pego esse indivíduo aqui, vão pensar que eu estou produzindo leite. Essas fêmeas vão ser ótimas produtoras de leite. Mas os filhos dela, não. Os filhos dela não é que eles não vão ter heterose, eles vão ter heterose, só que eles vão ter heterose pela metade comparado com o que elas têm. Isso daí significa que o ganho que ela teve na produção de leite vai ser caído pela metade na progenie dela. Tá? Então, esse é o problema do cruzamento. Então, o que a gente pode fazer com o cruzamento? A gente tem, assim, duas alternativas. A primeira alternativa é uma alternativa um pouco mais difícil, em que existe uma fazenda que produz a fêmea F1 e existe uma outra fazenda que produz leite a partir da fêmea F1, da fêmea cruzada. Então, olhem aqui. Essa fazenda 1. Essa fazenda 1, ela vai fazer o quê? Ela tem um rebanho de vaca guzerá, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui para vocês, e ela está fazendo inseminação de um touro Jersey. E ela tem aqui, então, essas vacas F1 guzerá com Jersey. Essa fêmea ela é ótima produtora de leite, ela é boa reprodutivamente, certo? Porque ela tem o quê? Heterose máxima. Essa fêmea F1, eu vou vender para o meu vizinho que é produtor de leite, porque ele vai emprenhar essa vaca aqui e ele vai tirar leite dela. E os machinhos F1, eu vou mandar para o abate. E eu preciso repor as minhas vacas guzerá. Então, parte do meu rebanho de vaca guzerá, eu também vou estar acasalando com um touro guzerá, seja monta natural ou seja inseminação, para que eu produza as minhas fêmeas de reposição, que todo ano eu vou descartar, fêmea velha que não está emprenhando mais, e vou tá repondo por novilha nova. E os machos eu vou mandar para o abate.
tá? Então, esse é um esquema da Fazenda 1, que seria uma fazenda produtora de fêmeas F1 para vender, para produzir leite. Detalhe interessante, aqui, nessa Fazenda 1, a gente pode estar fazendo seleção do Guzerá para produção de leite ou para qualquer outra produção, para qualquer outra característica que a gente tem interesse de melhorar nesse rebanho, tá? E a gente, então, está explorando as duas coisas. A gente está explorando a seleção na raça pura e a gente está explorando o cruzamento nesses indivíduos aqui, que são os indivíduos F1. E aí, na Fazenda 2, o que a Fazenda 2 faz? A Fazenda 2, ela compra essa fêmea F1 e ela produz leite a partir dessa fêmea F1. Só que, evidentemente, para que essa fêmea ela produza leite, ela tem que ter emprenhado. Então, em geral, o que a gente faz? A gente introduz um touro de uma terceira raça, e dei o exemplo aqui da raça Limousin. A raça Limousin é um terceiro grupo de raça, porque ela é uma raça europeia continental, de corte, né? Então, eu tenho o que eu chamo de tricross, que é um indivíduo proveniente da combinação de 3 raças, por exemplo. Esse daqui é só um exemplo, mas a gente tem uma série de outras opções de raça, tá? E a gente vai abater todos esses indivíduos aqui. Então, reparem, esse indivíduo, ele não tem fêmea de reposição, né? Ele só produz o leite, e todos os indivíduos que ele tem, essa bezerrada aqui, vai para a cria-recria e vai para o abate depois. Tá? Então, ele é dependente do vizinho dele que está produzindo fêmea F1. Esse é o grande problema desse sistema. Por quê? Porque um depende do outro. Tanto um vizinho depende do que o outro compre, como que o outro precisa dele para comprar. Por isso que esse sistema não dá tão certo. Eu posso fazer tudo isso numa fazenda só? Posso. Só que, em geral, vai ser uma fazenda muito grande. E aí, se é uma fazenda muito grande, significa que é um produtor que já tem bastante capital, ele, na verdade, vai preferir investir numa raça europeia especializada, porque ele consegue investir esse dinheiro dele todo no manejo, e aí compensa ele ter uma raça taurina especializada. Por exemplo, ele pode criar só Jersey, mesmo em clima tropical, porque ele coloca todo o aparato para produzir com esse animal, tá? Então, essa é a dificuldade dessa nossa primeira opção aqui de Fazenda 1 e Fazenda 2. Bom, qual que é a nossa segunda alternativa? A segunda alternativa é fazer o uso do cruzamento, mas fazendo um cruzamento rotacionado ou criação de raças sintéticas. O que é isso? A minha reposição ela é muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou cruzando os animais cruzados. Eu vou perder heterose? Eu vou perder heterose, porque a minha heterose ela é sempre máxima só na F1. Mas eu consigo manter um pouquinho dessa heterose com uma facilidade de manejo. Então, o que acontece nesse sistema rotacionado ou raças sintéticas? Então, eu vou dar um exemplo para vocês da raça sintética do girolando, por exemplo. Então, como que eu faço? Qual que é uma das opções de eu ter o girolando? Eu tenho um touro gir que vai inseminar ou vai cobrir uma vaca holandesa. Aí eu tenho essa vaca meio sangue aqui, minha vaca F1. Essa vaca F1, ela vai ser coberta de novo por um touro gir. Aí eu vou ter essa vaca 3/4 giro, 1/4 holandês, que vai ser coberta por um touro holandês, e aí eu vou originar essa minha vaca 5/8, 3/8. Então essa daqui é um indivíduo da raça girolando, 5/8 holandês, 3/8 gir. Esse indivíduo aqui é uma que a gente chama de raça sintética. Por que é 5/8, 3/8? Não tem uma regra, tá? Qualquer raça sintética pode ter qualquer proporção. Por que o pessoal das raças sintéticas gosta muito de 5/8, 3/8? Porque eles falam que segrega menos. O que é isso? Eu tenho indivíduos, porque esse indivíduo 5/8, 3/8, agora eu vou colocar ele para cruzar com outro indivíduo 5/8, 3/8. E é isso daqui fica fácil fazer a reposição. Por que eles falam dos 5/8, 3/8 como uma opção? Porque eles falam que segrega menos. O que é isso de segregar menos? Eu tenho um animal, quando eu estou fazendo esse cruzamento aqui,
girolando com girolando, ou seja, 5/8 com 5/8, eu tenho um indivíduo que ele não parece tanto um holandês, ou que parece mais um gir. Ele é um indivíduo que ele tem uma homogeneidade melhor, vamos dizer assim. Então, eles falam que o 5/8, 3/8, ele traz essa homogeneidade com uma característica maior do que o 3/4, por exemplo. Eu não acredito muito nisso, porque a gente está sofrendo a herança mendeliana nos gametas e a seleção da metade é aleatória. Mas acho que visualmente isso daí realmente deve acontecer, tá? Então, visualmente eu consigo perceber animais mais uniformes quando eu estou cruzando os 5/8 com os 5/8. E aí eu tenho, então, o que eu chamo da raça sintética aqui, por exemplo. O que é essa raça sintética do girolando? Eu vou cruzando indivíduo que é 5/8 com o indivíduo que é 5/8. Eu produzo leite com as fêmeas e os machinhos, no caso aqui do girolando, eu posso fazer recria ou eu mando para salsicharia quando nasce, não sei, vai depender de cada produtor. Mas eu tenho uma reposição fácil. Então, essa fêmea, que vai ser a minha fêmea produtora de leite, eu já estou fazendo inseminação dela ou fazendo monta natural com um touro que está lá na minha fazenda, que é da mesma raça. E qual que então é a vantagem disso? Eu tenho então essa facilidade de manejo, essa facilidade de reposição. Eu não preciso estar lá com aquela fêmea F1. Mas eu também não tenho tanta heterose. Não, eu não tenho tanta heterose, mas eu tenho um pouquinho bom de heterose, que eu consigo aumentar a minha produção de leite. Não vai ser igual da F1, não vai ser igual da F1, mas é uma heterose significativa, que já pode me trazer um ganho interessante, tá? Então, no caso aqui das raças sintéticas, como por exemplo do girolando, eu tenho a facilidade do manejo, só que eu também tenho a possibilidade, a não exploração total da heterose, porque eu não estou trabalhando com um indivíduo que é meio sangue, que é F1, tá? Então, é uma outra alternativa que a gente tem, que é bastante comum da gente ver nos rebanhos que fazem uso de cruzamento, e nesse caso aqui até na formação de novas raças, tá? Por fim, estou chegando ao fim aqui da minha palestra, eu vou falar um pouquinho de leite A2 e sobre marcadores moleculares, que são ferramentas que têm alguma aplicabilidade já no mercado hoje em dia, muito no exterior, e no Brasil está começando agora. Então, eu tenho o gene da beta-caseína, que é uma das proteínas do leite. Esse gene da beta-caseína, ele tem 2 alelos, o alelo A1 e o alelo A2. E esses 2 alelos, eles vão originar 2 proteínas diferentes no leite, a beta-caseína 1 e a beta-caseína 2. Então, o que acontece no leite que tem beta-caseína 1? Esse leite que tem beta-caseína 1, os humanos que têm que ingerem, algumas pessoas que ingerem a beta-caseína 1 têm dificuldade de digestão. Ou seja, quando elas vão digerir a beta-caseína, elas têm problemas na digestão, que podem ser coisas simples, ou podem ser pode chegar até de diarreia, né? Então, tem essa dificuldade. Esses sintomas, eles são muito facilmente confundidos com intolerância à lactose. Eles são muito similares à intolerância à lactose. Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, deixa de consumir leite e derivados e fala assim, eu não posso com lactose, ou então toma leite zero lactose, porque acha que tem problema com lactose e continua tendo problema. Surgiu, então, uma alternativa para essas pessoas que têm dificuldade de digestão da beta-caseína 1, que são justamente os produtos A2, ou leite A2, o queijo A2, o requeijão A2, que foi, eu tenho alguns exemplos aqui de Brasil, olha, para vocês. Com queijo A2, aqui uma série de produtos, ó, leite A2, vários tipos de queijo A2. Então, o que são esse leite A2 ou esses produtos A2? São produtos que têm só beta-caseína A2. E aí eu tenho uma digestão facilitada
desse produto lácteo, seja ele qual for, tá? E como que eu faço para produzir esse leite A2? Esse leite A2, ele vai ser produzido com vacas que têm o genótipo A2A2 para beta-caseína. Porque o que acontece? A beta-caseína, ela sempre... O genótipo do indivíduo, ele é sempre constituído por 2 alelos, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Se o indivíduo recebeu o mesmo alelo do pai e da mãe, no caso o A2, ela fica com o genótipo A2A2. E aí ela vai produzir leite que tem só beta-caseína 2. Produzindo leite que tem só beta-caseína 2, ela vai virar leite A2, queijo A2 e por aí vai. Então, esse é um mecanismo de seleção que a gente pode estar implementando numa fazenda, porque esse leite A2, ele pode estar agregando valor para o produtor na venda desses produtos. Então, por exemplo, esses outros aqui que eu mostrei para vocês, eles são vendidos em um valor muito mais caro, esses queijos A2, e às vezes até em delicatessen, assim, coisas mais sofisticadas. Quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Austrália, e lá eu já via em produto de supermercado normal, vários desses produtos A2 para vender, tá? Então, como que eu faço para fazer seleção desses indivíduos? Eu elimino, ó, então aqui eu tenho a minha vaca que é a 1A1, eu tenho uma vaca que é a 1A2 e eu tenho uma vaca que é a 2A2. Eu quero só indivíduos desse tipo no meu rebanho. O que eu faço? Eu tiro da minha reprodução os indivíduos que têm a 1A1 e que têm a 1A2. Eu estou dando um exemplo com o CIND, não é por acaso. A gente fez um trabalho aqui na UFBA com o CIND e a gente viu que 90% das vacas CIND dos rebanhos aqui do Nordeste que a gente coletou, elas eram A2A2. Ou seja, só 10% eles eram dos outros genótipos. E isso é muito bom, se você estiver pensando em fazer seleção para leite A2, para produção de leite A2, porque é uma seleção muito mais fácil. Se a gente pega, por exemplo, o holandês só 40% das vacas são A2A2. No CIND, 90% das vacas são A2A2. Então, isso é uma tendência que a gente observa nas raças zebuínas de uma maneira geral, que a frequência do A2 ela é muito maior. Tá? E é isso daí que eu tinha para falar para vocês. Aqui está o meu e-mail. E podem entrar em contato quando vocês quiserem. Eu estou super à disposição. E agora acho que a gente pode ir para as perguntas. Está sem áudio, Ana Clara. Desculpa, gente. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. E antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de fazer alguns balanços. Tivemos 167 inscritos como produtores e técnicos agrícolas. Agradecemos muito pela presença de vocês e esperamos que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados nas propriedades de vocês. Gostaríamos de agradecer também a presença de vocês e o alcance que tivemos. Temos pessoas aqui do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Amazonas e de diversas cidades do interior da Bahia. Agradecemos também aos 67 estudantes e 13 docentes que estão presentes aqui. Aos técnicos, esperamos que possam utilizar os conhecimentos adquiridos em empresas de consultorias que vocês trabalhem. Bom, professor, tivemos algumas perguntas. Jackson Silva ele fez um comentário que, além de ter uma produção menor, o Gi muitas vezes tem um temperamento mais bravo ou até mesmo estressante. Uhum. Quer comentar alguma coisa sobre? Não, acho que ele só... Isso que ele falou é verdade, né? Em geral, as raças zebuínas, elas têm um comportamento mais bravio do que essas raças taurinas que são especializadas. Uhum. A Karine Alves perguntou por que o genótipo do macho é mais importante do que o da fêmea, se a fêmea é a que produz o leite. Boa pergunta. O genótipo do macho ele é mais importante do que o da fêmea porque o macho consegue deixar um número maior de descendentes. Então não adianta a fêmea ter um bom genótipo se ela vai conseguir passar para poucos indivíduos. Eu tenho que reproduzir esse bom genótipo. E eu consigo reproduzir esse bom genótipo com eficiência se eu estiver fazendo uso do macho, porque ele me deixa muitos filhos. A fêmea ela não vai conseguir deixar. Então, a gente tem algumas técnicas de reprodução
que elas tentam aumentar o número de descendentes da fêmea. Então, por exemplo, essas técnicas de superovulação e de fertilização in vitro, elas tentam aumentar essa disseminação do potencial genético de boas fêmeas. Mas mesmo com essas técnicas, o número de descendentes que essas fêmeas podem deixar é irrisório comparado com os de macho, tá? Então é por isso que a gente foca a seleção no macho, e por isso que a gente faz uso do sumário de touro, justamente pelo número de descendentes que ele deixa. Agora, esses touros, que eu acho que coisa importante também da pergunta dela, eles são avaliados pela produção de leite das filhas dele, porque ele não produz, tá? Então, isso daí, às vezes, é um negócio difícil de quem está começando a entender melhoramento para conceber. Mas o touro, eu tenho que usar ele, porque ele que vai deixar descendente. Só que ele não produz aquele fenótipo. Então, eu vou avaliar ele através da produção das filhas dele, tá? Professor, uma dúvida que eu não sei responder. Deixa eu ver aqui. Um produtor, ele perguntou se a gente faz inseminação na UFBA e se a gente cobra. Na UFBA a gente não faz, a gente não tem programas de extensão específicos para isso daí, tá? Mas existe uma série de empresas que fazem esse tipo de serviço e fazem uma série de profissionais independentes de empresas que fazem esse serviço de inseminação. Então, o que a gente estava falando aqui era de como escolher o animal que a gente vai utilizar para inseminação e não da inseminação propriamente dita. Então, aí ele deveria procurar um técnico que é especializado, um técnico de campo que faz esse tipo de atividade para estar auxiliando ele lá na fazenda. Agora, uma coisa que é importante, fazendo um link com a pergunta dele, não adianta a gente fazer inseminação simplesmente por inseminar. Não é a inseminação por si que vai trazer um melhoramento genético. Se eu estou fazendo inseminação do animal que é ruim, não está adiantando nada. Não é a inseminação que faz milagre. Eu tenho que usar um animal que tem um bom potencial genético, que é escolhido nos sumários dos touros, por exemplo. Certo. Danilo Silva, ele perguntou como ponderar a relação de desafiar as bezerras precoces e a maturidade fisiológica. Isso daí é uma coisa bastante interessante, porque é um negócio difícil de fazer. Uma coisa que eu acho que você pode começar a fazer, Danilo, é o seguinte: se você tem interesse de diminuir a sua idade ao primeiro parto, você vai fazendo seleção para a idade ao primeiro parto. Você vai começar a observar que as suas fêmeas elas vão começar a demonstrar cio antes, tá? Se ela está demonstrando cio, isso daí já é um sinal de que ela tá madura fisiologicamente. A gente não está forçando nada. Então, isso é uma coisa muito, muito importante da gente tá abordando aqui, porque às vezes a gente tem uma preocupação de estar emprenhando uma novilha que ela é novinha demais e ela não está madura o suficiente para estar gestando. E eu acho que essa é uma preocupação que ela deve existir. Mas a partir do momento que o indivíduo está ciclando e ele tem condição corporal, ou seja, ele tem peso e condição corporal de score também para estar sendo inseminado, eu acho que não tem o menor problema da gente fazer isso daí. Tá? Dando um exemplo aqui, alguns problemas do Nelore, por exemplo, é raça de corte, mas é bovino também, eles estão fazendo prenhez precoce em novilhas com 16 meses, que é muito antes do que o usual, né, de 24 meses e tal, que a exposição é feita com 24. Então, e essas fêmeas não têm problema reprodutivo, tá? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas também não pode ter medo. Certo. Anderson Souza, ele perguntou, a produção de leite só vai aumentar apenas com o descendente? Geneticamente, sim. Então, assim, você não consegue aumentar através de genética a produção do indivíduo. Você vai conseguir aumentar a produção do descendente dele escolhendo um bom pai. Daquele indivíduo, você vai conseguir aumentar a produção dele só através de ambiente, porque a genética dele já está lá.
Então vamos pensar, eu tenho lá uma vaca no meu rebanho. Essa vaca, eu não tem nada que eu possa fazer geneticamente para fazer ela aumentar a produção de leite. O que eu posso fazer? Eu posso dar melhor ambiente, eu melhoro as condições sanitárias dela, eu melhoro as condições nutricionais. Aí ela vai aumentar minha produção de leite. Só que o que eu estou pensando? Eu estou pensando que se eu reproduzir ela com o touro do vizinho, ela vai ter um genótipo normal, igual ao da mãe, para a produção de leite. Eu não quero isso. Eu quero que ela tenha um genótipo bom. Então, eu vou utilizar um touro de um sumário que foi avaliado geneticamente para ser o pai daquele indivíduo. E aí, aquele indivíduo vai ter uma genética boa, ou uma genética melhor do que a mãe, a gente espera que seja, e ele vai ter um aumento na produção de leite, tá? Então, é só no descendente. Certo. Kelsio Borges, ele perguntou: a questão da escolha do touro pelo PTA é melhor ir pelo número maior ou pela maior acurácia? É sempre pelo número. A acurácia, ela vai indicar o grau de confiabilidade ou a intensidade de uso. A acurácia é o grau de confiabilidade que eu tenho da PTA, tá? O que isso daí quer dizer? O que a PTA, para que a PTA ela pode, a acurácia ela pode ser utilizada? Se vocês olharem lá no slide que eu mostrei para vocês, tem os valores de PTA e tem a acurácia do lado. Então, por exemplo, um touro que tem uma boa PTA e uma acurácia baixa, significa que ele é bom geneticamente. E eu sempre vou fazer a escolha pela PTA. O que significa essa acurácia baixa ou essa acurácia menor? Que eu não tenho tanta confiança naquela predição que eu fiz. Então, ao invés de utilizar esse touro aí com todas as minhas vacas, eu vou utilizar com uma parte das minhas vacas. E aí, o que eu faço com o resto das minhas vacas? Eu uso um outro touro que tem uma PTA bastante semelhante, só que ele já tem uma acurácia maior. Então, eu consigo utilizar ele com uma intensidade maior. Então, eu sempre faço a escolha pela PTA, nunca pela acurácia. A acurácia, ela vai dar para mim a intensidade de uso que eu vou fazer daquele reprodutor. Certo. Nélio Costa, ele perguntou como fazer e eu identificar essas características. Eu creio que sejam as características... Características de seleção. Aí, esse é um trabalho de um técnico, ou mesmo do produtor, tem que fazer. Então, por exemplo, vamos pensar lá, eu chego numa propriedade. Eu vou dar um exemplo para vocês meu, que fica mais fácil da gente trabalhar. Eu cheguei numa propriedade, não é bovino, mas é búfalo leiteiro. Então, eu cheguei numa propriedade. Cheguei nessa propriedade, esse produtor, ele tinha 4 lotes de ordenha. Nesses 4 lotes de ordenha, o último lote dele, que era ordenhado só uma vez por dia, os outros 2 eles eram ordenhados mais vezes, tinha uma média de produção de 2,5 kg por búfala, que é muito pouco. Quer dizer, vamos pensar que essa búfala esteja lá no fim da lactação, aí se eu dobrar a quantidade, é o tanto que ela estava produzindo no pico, mais ou menos, né? Só para eu ter uma ideia, então, essa búfala no pico estava produzindo 5 quilos. Isso é pouco. A primeira ação, e eu vi os animais dele tinham umas condições corporais excelentes. Uma primeira ação que eu sugeri, aumentar a produção de leite. Ele consegue ter um incremento através de genética para produzir leite. Só que eu falei assim, esse produtor, ele tinha o laticínio dele, ele não vendia leite. Então, ao mesmo tempo que isso daí acontecia, não era interessante dele fazer seleção para produção de leite. Seria mais interessante ele fazer seleção para sólido, para gordura e para proteína, justamente porque ele tem o laticínio, ele está vendendo queijo, ele não está vendendo leite. E à medida que eu aumento a porcentagem de gordura e proteína, eu aumento o meu rendimento queijeiro. Então, só que ele não tinha anotação de sólido. Então, qual foi a recomendação que eu passei para ele? Vamos fazer seleção para leite e vamos começar a anotar em todos os animais porcentagem de gordura e proteína todo mês. Porque o que é interessante é que você faça seleção para isso daí. Então, é muito difícil eu falar qual característica a gente começa
a fazer seleção, porque cada caso é um caso, cada propriedade tem um objetivo diferente e tem uma situação diferente, tem uma média fenotípica diferente. Então, eu tenho que analisar o caso. Mas acho que técnicos, zootecnistas formados e outros profissionais, agrônomos e veterinários de campo, eles têm essa condição de fazer esse diagnóstico para auxiliar o produtor na escolha de qual característica deve ser feita a seleção. Certo. José Carvalho. Boa noite a todos. Quero parabenizar o professor pela excelente palestra e a todos os envolvidos no evento. Professor, o que você acha sobre o melhoramento genético em pequenas propriedades e pouca quantidade de animais, tendo em vista o custo? Isso, eu acho que isso é fundamental. Então, assim, olha, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o melhoramento ele sempre pode ser feito, tá? Existe, por exemplo, como vai depender muito de caso para caso, mas quando eu tenho pouco animal, ter uma alta média por animal é uma coisa bastante interessante. Então, eu posso tentar aumentar essa média por animal, seja via seleção, seja via cruzamento, porque eu aumento a produção naquela minha pequena propriedade. E se a gente estiver pensando em seleção, é uma produção duradoura, né? É um ganho duradouro, melhor dizendo. Agora, quando eu falo de pequeno produtor, eu também tenho características que são bastante interessantes da gente fazer seleção, por exemplo. É que eu não sei que raça que é, mas longevidade é uma característica bastante interessante para pequeno produtor, porque a longevidade é o animal ficar bastante tempo no rebanho. Isso daí, às vezes, é interessante para o pequeno produtor, porque ao aumentar a longevidade dos meus animais, porque eu diminuo o custo de produção de novilha, que é um custo bastante elevado dentro da minha propriedade. Então, eu consigo diluir esse custo fixo, que é o custo da minha novilha. Então, agora também, se ele estiver trabalhando com raças zebuínas, as raças zebuínas elas já são mais naturalmente longevas, ele pode começar a trabalhar um pouco mais com produção. Uma coisa que é muito interessante que o pessoal vem fazendo no exterior, mas que no Brasil quase a gente não vê, ou melhor, a gente quase não tem avaliação de sumários para essas características, é a conversão alimentar. Então, eu fazer seleção para conversão alimentar, o que é isso? O meu animal produzir a mesma coisa consumindo menos, né? É quase uma união aí do melhoramento com a nutrição. Por que isso daí? Porque esse animal, ele tem a mesma produção, mas ele vai consumir menos ração, ou menos, no caso, vamos pensar em concentrado, que ele é mais caro. Ele vai estar consumindo menos concentrado. Então, ele é mais eficiente economicamente falando, né? Então, existe já seleção para eficiência, que não é um caso de Brasil, mas é uma coisa que eu lembrei que eu acho que se aplica muito a pequeno produtor, e principalmente quando eles têm dificuldade de adquirir alimentação. Certo, prof. Temos a pergunta de Jackson Silva. Professor, sabemos que a seleção, por ser demorada e a longo prazo, mas quando o produtor quer a resposta rápida para a produção de leite, quais os melhores animais para ele, sendo que o plantel dele é misto? É uma boa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o destino que ele quer. Ele quer continuar com esses animais que têm uma grande mixagem aí de raças, são animais de várias composições genéticas. Olha, difícil essa pergunta. Se assim, vamos pensar nas possibilidades. Se ele fosse migrar para uma raça pura, uma raça zebuína pura, vamos pensar que, em geral, quando eu tenho essas raças cruzadas, eu tenho uma condição ambiental não favorável, quando tem esses animais cruzados. Se ele fosse migrar para uma raça pura e fazer um cruzamento absorvente, ou seja, fazer sempre inseminação com touros de uma mesma raça zebuína, por exemplo, ele cairia um pouco em produção, mas, ao mesmo tempo, ele poderia estar fazendo seleção nesse processo. Agora, do fato dele já estar com uma composição de rebanho, que os animais eles têm diferentes composições genéticas, eu acho que talvez uma alternativa possa ser o uso dessas raças sintéticas
dessas raças sintéticas. Então, por exemplo, ele começar a fazer inseminação com animais que são girolando e tentar unificar o rebanho dele. Por quê? Porque isso daí facilitaria o manejo dele porque quando eu tenho um animal que tem muita composição genética diferente, os animais eles têm diferentes exigências de manejo. Às vezes eu tenho um animal que ele tem um bom potencial para produção de leite, só que ele está comendo o mesmo tanto que um outro animal que está do lado dele e que não tem o mesmo potencial. Então fica difícil manejar ambientes assim. Quando todo mundo é de uma mesma raça, isso daí fica um pouco mais uniforme. Então, eu acho que talvez uma alternativa, evidentemente, como eu falei, cada caso é um caso, seja partir para esses animais, para essas raças sintéticas. Seria talvez o mais fácil para unificar manejo e para trabalhar com ferramentas de melhoramento que são, nesse caso aí, cruzamento, tá? E ganho através de heterose. Certo. Pedro Brito, ele perguntou, para semi-confinamento, qual o melhor grau de sangue? De novo, cada caso é um caso, é muito difícil da gente falar. Quando eu estou falando já de um semi-confinamento, ou seja, o animal ele fica um tempo na pastagem, ele vai receber um concentrado, em geral, antes da ordenha, ou depois, depende do manejo que o cara fazendo. Eu posso trabalhar muito bem com animais que têm uma porcentagem de raça taurina maior, tá? Porque eu estou dando uma condição de ambiente, se bem que a gente também sempre tem que se preocupar com parasitas. Então, é aquele caso, no semi-confinamento, se ele estiver pensando em produção, o ideal é que ele explore a heterose, que vai ser no indivíduo F1, que é o meio-sangue. Agora, se ele consegue oferecer um concentrado de boa qualidade, e se ele consegue ter um bom manejo sanitário, principalmente no pasto dele, que é onde o animal vai pegar o carrapato, ele pode começar a partir para um grau de sangue, ou melhor, uma composição genética maior para raças taurinas que são mais produtoras, são mais produtivas, né? Então, essa é uma possibilidade. Isso pode ser feito sem maiores problemas, tá? Agora, tem que ser avaliado as condições lá que ele tem. Mas não existe receita, não existe regra básica. Essa é que é a informação. Todo caso tem que ser analisado e tem que ser colocado tudo na ponta do lápis para ver o que vale a pena. Tanto economicamente como de trabalho no dia a dia. Certo. E a nossa última pergunta é de Victor Fulan. Excelente palestra, obrigado. Pergunta. Quais as perspectivas, eita, quase não sai, para novos cruzamentos? Há alguma raça sintética em desenvolvimento, assim como a girolanda? Já existiram muitas raças sintéticas, né? E muitas especulações sobre novas raças. Não existe. Eu até outro dia eu vi um aluno nosso veio me falar de uma raça que eu nem conhecia, chamava Kiwi, que era o cruzamento de holandês com Jersey. Eu nem nunca tinha ouvido falar. Então, o que acontece? Ele me falou, professor, isso daqui é bom e tal. Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, quando a gente faz cruzamento, a gente explora a heterose. E a heterose, ela fica cada vez maior quanto mais distintas são as raças. Nesse caso, você está cruzando holandês com Jersey. Se está cruzando holandês com Jersey, a sua heterose ela vai ser menor, porque essas raças elas são mais próximas entre si. Tá? E aí você quase não tem complementariedade, porque elas têm características muito semelhantes. Elas têm todas alta produção, as duas têm alta produção, e elas precisam de um ambiente um pouco melhor no que diz respeito a parasitose. E também não são tão adaptadas ao calor, tá? Então, para um produtor que já tem um sistema de taurino e ele quer explorar um pouco de heterose, talvez essa raça seja interessante. Agora, sim, existem, o que eu percebo, essa onda de criar novas raças a partir de cruzamento, como o girolando. O girolando deu muito certo, tem associação pronta, ele tem um propósito, e a gente poderia fazer outras raças na mesma perspectiva. Só que eu acho que essa onda e a gente tem inclusive raças de corte no mesmo modelo, por exemplo, o Canchi. Essa onda de criação de raças, ela passou,
Porque o pessoal soube muito bem utilizar a ferramenta do cruzamento, tanto em bovino leiteiro como em bovino de corte. Então, sobre explorar a F1, soube explorar o produto da F1. Quando você sabe utilizar a ferramenta do cruzamento, não importa muito qual a raça que você está utilizando. Lógico que você vai ter diferença entre raças. Mas, às vezes, para a sua região, eu tenho uma raça com maior disponibilidade. Às vezes, é outra raça que eu encontro mais fácil. Então, vai depender... O conceito ele vai mais de uma análise técnica de como explorar a ferramenta do que a raça ou criação da raça propriamente dita. Agora, a gente tem uma série de raças sintéticas que foram criadas a partir disso daí, como Girolando, como a Pitangueiras, por exemplo, o Sarrival lá na Austrália e muitas outras. Tá? Agora, essa raça sintética ela pode ser criada, só que ela demora tempo para ser criada e talvez ela, se você souber explorar bem o cruzamento, não existe a necessidade da criação dessa raça, tá? Então não existe nenhuma perspectiva aí de uma criação de uma raça nova, pelo menos que eu saiba, ou que o pessoal comece a inventar moda aí a partir desses cruzamentos. Mas é uma coisa que é possível, mas que também eu não vejo assim essa nova onda tão grande no mercado, tá? Certo, não temos mais perguntas. Eu vou chamar o professor Carlindo para finalizar. Agradecemos mais uma vez a sua presença. Muito obrigada pela palestra. Imagina, eu que agradeço. É um prazer participar aqui com vocês. Professor Carlindo? Oi. Estão me ouvindo? Uhum. Legal, muitíssimo obrigado. Excelente explanação. Eu acho que me tirou diversas dúvidas aí que tínhamos aí nesse processo de... Aí a gente pensa que melhoramento genético é algo assim de ponta, coisa de outro mundo, só quem tem muito dinheiro que pode fazer. Na verdade, é uma perspectiva diferente, né? Ficou bem nítido, bem evidente para a gente aí, que desde o grande, o pequeno, o médio produtor, todos eles podem fazer melhoramento, podem trabalhar visando aí o seu objetivo, como você bem colocou, se é produção de leite, se é sólido, solúvel, se é gordura que pretende. Então, para cada objetivo desse aí, ele vai usar uma estratégia, ou se é para trabalhar com leite A1 ou leite A2, que parabenizar, é um excelente projeto de extensão que você tem, que futuramente já tem dado bons resultados aí para os produtores aqui na Bahia. Eu acho que esse é o caminho, a gente buscar agregar esses conhecimentos, hoje que é a ideia desse ambiente, desse nosso espaço aqui, né? Agregar esses conhecimentos produzidos aí na academia, tanto conhecimentos quanto tecnologia, e a gente tentar difundir de forma bem eficiente aí para os produtores, chegar de fato onde o problema ele existe e a gente apresentar possíveis soluções. Então, agradeço. Eu assim, que agradeço, Carlinhos, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu acho, como eu falei, eu acho que extensão é um tripé falho na universidade que a gente precisa explorar mais. Eu fico muito feliz quando tem pergunta, porque... Oi? Rapidinho, surgiu mais uma pergunta aqui, de última hora. Fala aí, Ana Clara. O José Carvalho, tendo em vista que moramos em região semiárido, com média pluviométrica baixa, temperatura alta, qual a raça melhorada que você nos indica? Não existe raça melhorada para o semiárido, tá? O que a gente precisa fazer é usar uma raça que é adaptada ao semiárido. Todas as raças zebuínas, elas são adaptadas a condições, talvez por questões de origem. Eu gosto muito da Cindy do Guzerá para trabalhar no semiárido, tá? E o que a gente precisa fazer é melhorar essas raças que já são adaptadas. A gente tem raças taurinas que são adaptadas, como o curraleiro pé duro, tá? E já tem alguns trabalhos do pessoal lá do INSA que tá trabalhando com leite com o curraleiro pé duro. Tem umas vacas de curraleiro pé duro que tem até umas médias de 8 quilos de leite, que é bastante... Para uma vaca taurina adaptada é bastante coisa. Então,
não existe raça melhorada para o semiárido, existe raça adaptada. E essa raça adaptada a gente vai melhorar. Só que o que nós vamos melhorar nela? Nós não vamos melhorar a produção de leite, porque para o semiárido a gente não está interessado em aumentar a produção. A gente tem que tentar melhorar outros aspectos. Porque, por exemplo, a gente pode aumentar a produção, só que ao aumentar a produção, a gente vai aumentar a exigência nutricional desse animal e vai aumentar a demanda por comida, que no semiárido é o que falta. Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai melhorar nessa raça que já é adaptada. E aí volta aquela questão que eu falei para vocês, de, por exemplo, deficiência alimentar. Um animal, ele produzir a mesma coisa consumindo menos alimento, que eu acho que super se encaixa na questão do semiárido, tá? Então, não existe raça melhorada para o semiárido, existe raça adaptada, cabe a gente melhorar ela para aquelas condições, tá? Surgiu mais outra pergunta do Anderson Souza. Muitos produtores procuram a UFBA para fazer isso, achando que vocês fazem esse serviço, no caso, eu acho que disseminação. Vocês têm interesse em fazer parcerias com empresas que viabilizam esse serviço para produtores? Claro, acho que a gente sempre tem inclusive um grupo de professores aqui da UFBA que eles são especialistas em reprodução. Então, a gente está sempre aberto a qualquer tipo de parceria e de comunicação. Então, é óbvio, podem entrar em contato e a gente pode, se a gente não conseguir fazer, porque às vezes isso daí é demorado, a gente pode aconselhar a melhor maneira de fazer e indicar a pessoa mais correta para fazer isso, né? Certo. Agora eu acho que acabaram as perguntas mesmo. Então, tá bom. Então, o que eu estava falando é que, assim, eu acho que é muito, quando tem pergunta, é muito bom porque o pessoal está prestando atenção. E agora, nessas modalidades online, a gente fica completamente sem saber o que a gente está falando e para quem a gente está falando. Então, quando tem pergunta, a gente sabe que está dando certo. Então, parabéns aí ao grupo por essa nova modalidade de disseminação de conhecimento. Acho que é a nova onda. Realmente, a gente fica meio que isolado, sozinho nessa vida online. E naquela expectativa, será que eles ainda estão aí ou já foram embora? Esse questionamento. Mas que bom, parabenizar e agradecer a participação de todos. A participação de vocês é fundamental, as dúvidas que vocês vão apresentando vai gerando mais, digamos assim, plantando mais sementes para que a gente possa proporcionar outras ações, proporcionar outros temas para serem discutidos aqui. Mais uma vez, quero agradecer a Gregório pela sua disponibilidade, os conhecimentos aqui que a gente dialogou, essa interação que foi feita aí com os participantes, foi bastante importante. Creio que todos voltaram, inclusive, acho que até inclusive o Gregório, a gente sempre é um processo de retroalimentação. A gente vem nessa perspectiva de trazer, dialogar um conhecimento, mas a gente também acaba levando. Eu creio que a partir dessas perguntas, eu gosto muito das perguntas, Gregório, porque ela é uma força motriz para a gente. Acaba motivando a gente também a ir buscar outras possibilidades, outras alternativas. Muitas das vezes, a maioria das vezes, quem está lá no dia a dia, no campo, vivenciando a lida do campo, eu digo assim, está lá no front, né? E eles que sabem das suas realidades, sabem dos reais problemas. E às vezes a gente, por não ter essa vivência, a gente acaba não pensando no problema da mesma forma que ele pensa. E aí, quando o produtor ele traz para a gente um questionamento e a gente começa a enxergar pela perspectiva dele, isso motiva a gente a desenvolver novas pesquisas, novos trabalhos de extensão. É muito importante, muito importante. Então, convido cada vez mais a participação da comunidade aí, nessa interação com a gente aqui. Esse é um canal que, nesse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, ele nos une a academia, professores, estudantes, técnicos, com a comunidade em geral, com o produtor, com o técnico de assistência técnica, com estudantes de outras instituições. Então, isso é importantíssimo mesmo para a gente aqui. Bom, então, considerando aí o avanço, a Clara já realmente viu ali que não tem mais perguntas. Não tem, não. Agradecer aí, reafirmar nossos agradecimentos ao professor Gregório, porque atendeu aí de pronto quando nós fizemos o convite para participar do nosso projeto. E a forma didática, a forma
digamos assim, muito próxima que ele conseguiu trazer e transmitir. Porque, como eu estava falando, a questão do melhoramento genético, a gente fica pensando que é coisa de outro mundo. A gente faz melhoramento no curso, na graduação, e lá no ensino médio, que a gente já vê a parte de melhoramento, a parte de genética, a gente já começa a tomar um susto. E a forma com que você transmitiu, de forma bem clara, de forma bem, digamos assim, bem didática, a partir de exemplos, a partir de contextualização, isso para a gente nos traz uma outra visão, e creio que para quem participou também, hoje no dia a dia, ele vai começar a olhar para o seu animal de forma diferenciada, e vai olhar para o seu sistema de produção de forma diferenciada, e vai começar a explorar as perspectivas que ele tem de poder melhorar ali. Olha, meu rebanho, que eu tenho, minha região aqui, é para produção de queijo. Eu tenho observado, tenho acompanhado, tenho ganhado uma dimensão aí, os produtores eles trabalhando, fazendo seu queijo artesanal. Isso não só aqui na Bahia, mas uma questão nacional mesmo. Existem discussões, inclusive no mapa, para tratar da questão regulatória aí sobre o queijo artesanal. E aí ele vai começar a enxergar, se eu estou produzindo queijo artesanal, eu não vou querer que minha vaca vai produzir aí volumes e volumes de leite. Eu quero mais sólidos solúveis aí para ter uma maior produção, um melhor rendimento. Então, acho que a forma como você realmente vai estar trazendo essa perspectiva para o produtor, para o técnico da assistência técnica que está aí acompanhando o produtor a partir de projetos ou a partir da sua própria consultoria, acho que vai trazer uma nova perspectiva. Então, Gregório, muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero contar com você em outros momentos aí, à medida que o público for apresentando novas solicitações, a gente poder contar contigo aí para mais momentos como esse aqui para discutir conosco, com os nossos estudantes, com os técnicos, com os produtores. Imagina, gente, o prazer é meu e é um prazer poder ver todo mundo mesmo que virtualmente aqui, só um pouquinho, tá bom? Obrigadão do convite, eu fico muito feliz de ter participado. Um abraço aí para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Gostaram muito, os comentários foram maravilhosos. Sim, com certeza. E para a semana que vem, né, nosso programa ele continua, como já a gente fazer a já propaganda da semana que vem, né? Isso, claro, Ana, precisa, né? A gente tem aí, começamos hoje a nossa rotina aí de 12 semanas, né? Serão 12 semanas aí de atividades intensas, trazendo temas aqui para serem discutidos com vocês. Como Camila lá apresentou no início, a gente está no mês de outubro, os temas abordados serão voltados para a bovinocultura de leite. Hoje a gente falou sobre a parte de melhoramento, e na semana que vem nós teremos o professor Douglas, parceiro fortíssimo aí no nosso grupo de estudos. Ele vem trazendo aí a discussão sobre a parte de suplementação de vacas em lactação a pasto, em condições tropicais, elucidar algumas dúvidas aí que, porventura, venham surgir. Então, abordando aí sobre o que é a suplementação e de que forma ela deve ser realizada, quais as principais vantagens da realizar a suplementação com vacas em lactação, por que vacas manejadas a pasto precisam ser suplementadas. Então, são essas e várias outras dúvidas que o professor Douglas, na sua explanação, ele pretende trazer aqui para respostas para a gente poder discutir nesse nosso espaço aqui de conhecimento. Bom, e mais uma vez a gente vai lançar a nossa campanha, né, Ana? Para que os produtores, eles, a partir desse tema que vocês estão assistindo aí, e acompanhem nossas redes sociais, para que vocês façam um vídeo de vocês de 30 segundos, e postem a dúvida de vocês, para que vocês apareçam aqui no nosso programa e a gente vai responder, o palestrante, né, ele vai responder a dúvida referente ao tema para vocês no momento das perguntas e respostas. Uhum. E aos produtores eu gostaria de lembrar que respondam ao nosso formulário, por favor. Caso não tenham recebido, podem entrar em contato com a gente por e-mail, o zootecniaonline2020@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, que eu acho que a maioria de vocês já tem. Se não, podem procurar por a gente, que a gente vai responder. Bom, a gente está enfatizando a questão dos produtores, mas, na verdade, é aberto a todos, né? Os técnicos que estão aí presentes,
zootecnistas, agrônomos, veterinários, técnicos em agropecuária, técnicos em zootecnia que estão nos acompanhando. Os estudantes de ciências agrárias também postem seu vídeo com suas dúvidas referente ao tema, e, na medida do possível, a gente vai responder essas dúvidas aqui ao longo do nosso programa. Então, para a semana que vem, suplementação de vacas e lactação a pastos em condições tropicais com o professor Douglas, no mesmo horário, às 18h30. O link de acesso já foi colocado aí para vocês. Faça a sua inscrição na nossa plataforma para poderem participar aí do nosso programa aí ao longo desse período, certo? Então, mais uma vez, agradecer, parabenizar a nossa equipe que está aqui nos bastidores, presencialmente aqui na frente das câmeras, para que toda aconteça, para que possa acontecer, então tem toda a equipe aqui, vocês viram dialogando com vocês ao longo aí da palestra do professor Gregório no chat, então sempre elas estarão presentes aí, essa equipe super eficiente que nós temos aqui. Parabenizar e agradecer mais uma vez. O projeto do Zootecnia Online, ele não funcionaria dessa forma, com essa estrutura toda, se não fosse essa excelente equipe que nós temos aqui, para poder manter todo o programa funcionando. Então, a gente que agradece, professor, pela oportunidade e pela confiança que o senhor teve quando nos convidou para participar. É uma oportunidade muito boa de aprimorar nossos conhecimentos, de entrarmos em contato tanto com produtores como com outras instituições, e a gente só tem a agradecer realmente. E para as pessoas que têm interesse nas próximas rodadas, o link para se inscrever está na bio do nosso Instagram. Cada site é referente a um dia. Nossa primeira rodada, como já foi dito, é sobre bovinocultura de leite. E aguardem que nós vamos também lançar a próxima etapa de ovino-caprinocultura. Pronto, em breve. Então, obrigado a todos, uma boa noite e até semana que vem. Até quarta-feira que vem. Isso.